No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre. Outro ponto de vista. Tudo bom, pessoal? Estamos juntos aí mais uma vez. Hoje, como sempre, na mesa, a nossa presidente, a chefe aqui do pedaço, a Yumi. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu agradeço muito a companhia de vocês, sempre com a gente. E mais um dia, né? E vamos lá. Bora. Pessoal, você cuida da sua casa? Você cuida do seu carro? Você cuida da sua empresa, das suas finanças? Cuida, né? Putz, pensa bem. Nós vamos falar hoje sobre adolescência. O que é mais importante na sua vida? Para quem tem filho, é a coisa mais importante. Com certeza, e é sobre isso que a gente vai falar. E para falar sobre isso, eu queria falar alguma coisa a meu respeito. Por que a gente está falando sobre isso e por que isso para mim é muito importante? Bom, eu dei aula em faculdade durante aí 20 anos, sempre tive contato com jovens, num grupo escoteiro também, desde os 7 anos de idade, hoje eu estou com 61. Fiz alguns trabalhos sociais com o pessoal da Cracolândia, na Ribeiro da Silva, com a ajuda do pessoal da Porto Seguro. Nós tínhamos um local onde as irmãs vicentinas, a irmã Rosina, liderava uma ação para atendimento do pessoal que mora na Cracolândia, pessoal que ficava na Cracolândia. E lá eu fazia a parte dentária e eu fazia a prótese ocular, eu fazia os olhos de alguns habitantes lá da Cracolândia. E aí hoje a gente faz outras ações e tal, mas por que eu tô falando isso? Porque até hoje eu tenho uma proximidade muito grande com jovens. A gente faz uma ação numa região lá da cidade, na Praça da Sé, com o pessoal da ONG+, e a gente ainda está em contato direto com esse pessoal. E a gente acaba vivenciando muita coisa. E é por isso que a gente está aqui hoje, e eu dou muita importância para esse episódio. Tá? Nós vamos falar sobre adolescência. Presidente, gostaria de falar alguma coisa? Não, o que eu tenho para falar é que assim, as suas experiências, as nossas, né? Que eu tenho acompanhado muito o Ricardo, vários trabalhos que ele tem feito, e faz muito sentido essa nova etapa da gente, né? Então, e a gente acaba vendo que tem muita importância, não só na infância, mas na adolescência também, né? Sem contar que nós temos 5 filhos. Ela não gosta que a gente fique falando sobre isso, que é detalhe da família, mas eu preciso falar hoje isso. Nós temos 5 filhos, 2 cachorros. A gente tem uma relação muito próxima com os jovens até os dias de hoje, e a gente vai abordar um assunto que eu espero que você consiga agregar esse conhecimento que a gente vai tentar passar para vocês na sua vida. Não que você vá adotar, mas que você pelo menos repense durante seu trajeto no trabalho, à volta do seu trabalho, para a gente ter uma coisa na mente da gente. Não dê importância aos seus filhos somente quando você os perder. Não perca para bebida, para droga, para más influências. Isso é a coisa mais preciosa da sua vida. Pode acreditar em mim. E você vai entender no destrinchar desse podcast o que a gente vai estar pensando ou passando para vocês durante esses momentos, tá bom? Então vamos lá, vamos junto e vamos para cima aí, pessoal. Mais uma vez vou passar para Yumi. Quer falar alguma coisa, Yu? Quer perguntar alguma coisa? Nós falamos no outro episódio, né, que nós íamos falar sobre a adolescência, né? E a preocupação de muitos pais, essa adolescência um pouco perdida, né? E eles acabam ficando também perdidos de como abordar, como conversar com esses jovens.
A adolescência, ela vai, né, de 10 a 13 anos, tá? Numa primeira fase, e a chamada de adolescência tardia vai de 14 a 19 anos. Ou seja, é um momento da formação da personalidade, dos prazeres, das suas preferências e das suas amizades. E é sobre isso que a gente vai passar muito, porque nessa fase os pais têm muita importância, mas muita importância, porque muito das coisas que os pais fazem vão refletir também nos seus filhos. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas coisas que teus pais falavam durante essa fase da sua vida, você fala assim, tá bom, tô ouvindo, pode deixar, depois eu faço. Mas na hora você não fazia nada, né? Mas quando você cresce, você acaba ouvindo aquela sementinha que os nossos pais incutiram em nós. Ela começa a crescer, 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 e você vai ver que eles tinham razão em muitos pontos. Vem aí alguma pergunta, Yu? Vamos começar então? Então, a pergunta é essa, de como, eu acho assim, a dificuldade que os pais às vezes têm é que não teve o hábito, né, de estar junto com seus filhos quando eram menores, né? E aí quando chega na pré-adolescência, na adolescência, ele quer aproximar porque ele se vê como se fosse um amigo, sabe? Vamos pro barzinho, vamos beber, vamos assistir um show. Só que já tem uma distância, né? E de repente você quer ser o amigo do seu filho, e o que os pais falam assim, eu não consigo, eu faço tudo o que eles querem. Eles gostam de show, eles gostam de, né, viajar juntos, mas mesmo numa viagem eles não querem compartilhar uma conversa mais profunda, uma coisa mais... E por que você acha que acontece isso? Eu acho, né, o que eu falei, né? Se você não tem esse hábito desde pequenos, de você estar sempre conversando, aquela conversa, sabe, na mesa de jantar, que você pergunta, como é que foi o seu dia? Essa é o início, né, de uma conversa com teu filho. Não adianta você, eu tenho que trabalhar, eu trabalho, eu não posso jantar, não posso almoçar, final de semana eu tenho futebol, vou jogar tênis, nunca tem tempo desse momento, mesmo, não é um momento uma vez só, essa rotina, às vezes, de você estar conversando, perguntando. Não adianta depois chegar quando você vê que seu filho cresceu, e você fala, agora é legal, vou poder sair com ele para beber, vou para um bar, vou num show, e vai querer conversar com o filho. E aí, filho, como é que tá? Seus amigos, você não sabe nem quem são os amigos, o que ele faz, o que ele gosta, e não dá para conversar, de repente, fazer com que seu filho queira se abrir com você. O que é importante entender é que é isso. Pai é pai, pô. Pai não é amigo. Mãe não é amigo. Pode ser amigo, pode ser amiga. Mas antes de tudo você é pai, pô. Você é mãe. Pô, é muito diferente. Eu acho legal você ter ações com seus filhos, com as suas filhas. Muito legal. Mas pai é pai, mãe é mãe. Salvo pouquíssimas exceções, você só tem um pai, você só tem uma mãe, pô. Caramba, é diferente. Agora amigos não. E eu te falo, qual que é a diferença? Isso que a Yumi tá falando. E por que eu me exalto? Porque caramba, não tem coisa mais preciosa na vida que filho, pô. Agora, pensa bem. O teu filho vai abrir toda a sua intimidade, todas as suas dúvidas, todas as suas fragilidades para um amigo? Não vai. Ele pode até abrir, mas muitas vezes é muito difícil um amigo ter a maturidade para conseguir dar uma orientação ou esclarecimento. Porque não viveu, não sabe, não viveu. O que ele vai falar? Agora, põe uma coisa na tua cabeça. Pai é pai, mãe é mãe. Para com esse negócio de pai amiguinho, mãe amiguinha. Você pode, e se puder, seja amigo dos seus filhos. Mas saiba que primeiro você precisa ser o pai ou a mãe.
tá bom? Então, a gente vai voltar para um ponto que eu acho que é muito crítico. E eu falo isso para você, Yu, até pelos nossos filhos, né? Hoje o que a gente vê é que, dada a situação, o momento, os filhos são muito privilegiados, eles têm uma condição muito boa e muito fácil, porque nós pais erramos em dar muitas benesses aos nossos filhos. Eles acabam ficando folgados, mimados, fracos. Isso infelizmente está acontecendo. Agora, o que me preocupa é que a gente começa a ver isso na escola. Isso me preocupa muito. Você não foi professor, você não dava aula? Uhum. Eu dei aula, você deu aula. Puxa vida, quando a gente entrava na sala de aula, as pessoas respeitavam a gente. E hoje, o que você vê? É que, na verdade, não é que as crianças não respeitam, é que os pais ensinaram, né? Porque muitas vezes os pais é que dão um exemplo, né? Então, por exemplo, se acontece alguma coisa na escola, os pais acabam indo lá brigar na escola para proteger os seus filhos. Isso. Hoje, o que acontecia? Se você levasse uma repreendida, uma advertência naquela cardenetinha lá, que era uma cardenetinha que tinha um plástico, a nossa foto lá, observações. Você levava 2 broncas, uma na escola e outra em casa, isso. né? Você chegou em casa, pau! É pau de novo. Hoje, o que acontece com os alunos? Eles são advertidos. Meu pai vai lá, vai brigar com o professor, vai brigar com o diretor. Caramba, se o pai não respeita, né, pessoas que podem dar uma ajuda ou ajudar na formação do seu filho, o filho não vai respeitar, é óbvio, é isso que tem acontecido. É isso que é o mais triste da situação do dia de hoje. E aí o que acontece? Como o filho vê o pai desfazendo da autoridade do professor, da autoridade da escola, o filho não quer mais estudar. É o que está acontecendo. E mais uma vez, né? É como você falou, os pais, nós acabamos dando demais, né? E os pais ficam tão preocupados com essa parte material que às vezes ele passa para os seus filhos. Você tem o direito porque eu pago. Exato. Eu já ouvi professores ouvindo assim. Perfeito. O aluno falando para o professor: eu posso porque meu pai paga seu salário. Perfeito. Né? Não é mais nem a mensalidade, é o salário tem dele. Escolas que vão aí de 1.000, 2.000, 3.000, até 10, 12, 15 mil. Puta, isso é para pouquíssimos. Mas a gente sabe que tem escolas que vieram de fora, se instalaram aqui no Brasil, cobrando aí na faixa de 20, 10, 15. E aí vai, se você faz um curso à parte, 16, 17. Escolas mais caras que muitas faculdades. Isso é um fato. Não tenho nada contra, hein? Pelo amor de Deus, vamos deixar bem claro aqui. Ninguém está querendo que seu filho faça voto de pobreza, nem a família. Não é isso. Uma coisa é você dar a condição ou o privilégio do seu filho poder gozar de um bom estabelecimento, uma boa base. Perfeito. Se você tem condições, mesmo que você não tenha, mas se esforce para isso, que é o nosso caso. Nossos filhos também tiveram a oportunidade de fazer escolas particulares, mas a um custo muito alto. Esses cabelos brancos aqui, tem algum motivo, né? A pressão alta aqui da presidente tem algum motivo. Mas uma coisa que é importante entender, que é necessário entender que existem disciplinas, respeitos e hierarquias. Então, por exemplo, isso começa dentro de casa. Vários. Pais que às vezes distratam a esposa, distratam os funcionários, distratam os empregados ou os colaboradores da sua casa, da sua própria casa. É claro que o filho aprende e vai respeitar professor? Não vai respeitar, não vai. Vai respeitar funcionário? Não vai respeitar. Infelizmente, isso está acontecendo nos dias de hoje. E os pais acabam não percebendo que tudo isso está colaborando na formação, né, desse ser. Não só, e principalmente da autoestima dele, né?
esses exemplos que eles dão, porque às vezes eles nem percebem que tudo isso eles estão passando e que vai acarretar lá futuramente, né? Então, com isso a gente vai perdendo a base disso. Não tem perguntas que tem aí do pessoal? Você não quer falar? Então, a pergunta era essa, de como se aproximar nos filhos, né? Mas nessa fase da adolescência. Então, eu acho que tudo é exemplo, tá? Outra coisa que eu bato muito não é religião, é diferente. Eu acho assim, a gente fala de espiritualidade, tá? Porque alguma coisa tem que nortear os nossos filhos. Às vezes, o respeito, ela só se consolida quando você percebe que existe uma hierarquia. Se não houver hierarquia, a estrutura colapsa e vira uma baderna, tá? Ninguém respeita mais ninguém. Então, se na casa, não estou falando em machismo, né? Muito menos nos feminicídios, não é isso, tá? Mas tem que haver um respeito, ou seja, os pais em cima, os filhos abaixo. Ponto e acabou. Isso não pode ter dúvida. Agora, se o pai não respeita a mãe ou a mãe não respeita o pai, dá bagunça. E a gente vê isso muito em muitas situações. Então, por exemplo, o pai chega e fala: não vai poder jogar videogame. Aí a mãe, pô, não, vai lá. Putz, coitado, estudou. Acabou, tirou a autoridade do pai. Ou vice-versa. Isso não pode acontecer numa estrutura familiar. Precisa estar muito claro quem está aqui e quem está aqui. Se você não tiver esse cuidado, vai virar bagunça. E aí o que acontece? A mulher ela tem uma força na palavra muito maior do que do homem. Não, de novo, hein? Não que o homem seja submisso ou seja inferior, mas eu acho que às vezes, para evitar um atrito, um desconforto, muitas vezes o homem acaba se sujeitando lá na palavra da esposa para tentar minimizar, né? Mas eu acho que são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Se você está aí no carro aí, da tua esposa tá do lado, vê se isso não é verdade. Dá uma cutucada nela para ver se ela não percebe isso. E eu entendo, a mulher, ela é mais carinhosa, ela é mais afetiva, ela é mais coração. E o pai é mais, cabeça, né? O pai tem uma visão mais pro futuro. A mãe tem uma visão mais imediata. Pelo amor de Deus, isso é uma referência. Eu não estou falando que isso acontece em todos os casos. Às vezes se alterna. A mãe tem uma visão mais futurista, o pai tem uma visão mais imediatista. Isso caracteriza o quê? Quem é o racional? O pai ou a mãe, ela vai ter uma visão mais futurista. Quem é mais sentimental? O pai ou a mãe? Vai ter uma visão mais imediatista. Então, de novo, bato na tecla. Pais são pais, não são amigos, tá? Então, uma coisa que é importante a gente falar é da fé, é da religiosidade. Ninguém está falando de religião, mas da religiosidade. Isso depende dos pais. Ou seja, você vai ter o filho, vai ter o pai. Quem está acima deles? Aí vai de cada família. Você pode ter algo acima ou pode não ter. Mas se você forma uma condição onde você tem algo acima dos pais, você tem um outro subterfúgio. Ou seja, eu não tô te vigiando 24 horas, cara, mas tem alguém que tá vendo o que você faz. E é Deus, é o Espírito Santo, é o anjo da guarda? Na verdade, não. Nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando de espiritualidade. O que a gente fala isso é que existe algo acima de nós, pais, que para mim é a consciência. Não estamos falando de religiosidade nem espiritualidade. Eu falo que é a consciência de cada um. Seja do pai, seja da mãe ou seja dos filhos. Se os pais não souberem que eles estão errando, eles vão continuar errando. Se os filhos não souberem que estão errando, eles vão continuar errando, achando que estão fazendo certo. Por isso que eu acho que acima de todos
tem que haver o parâmetro da consciência. E no meu contexto, no nosso, que somos espíritas, nosso é a consciência espírita, acima de tudo. Ou seja, o que a gente fizer de errado, a gente vai arcar. Se um dia a gente for cobrado por alguma coisa, é porque foi devido. É isso. O Ri, falando em espiritualidade, teve uma pergunta assim, né? Que nós sabemos, né, que na puberdade tem aquelas mudanças físicas marcantes, os questionamentos, a não aceitação das regras sociais. E aí tem uma mãe que ela fala que ela quer falar sobre Deus para o filho nessa fase. E aí ela quer uma dica, ela pede uma dica de como introduzir isso nessa fase. Nessa fase, o questionamento do adolescente é muito alto sobre a existência de Deus, né? Sobre a materialidade, ou seja, eu tudo posso se tudo tenho. Agora, convenhamos, né? É muito triste as pessoas falarem de Deus, pregarem sobre respectivas religiões, filosofias de vida e não as praticarem. É o que a gente mais vê. Isso é um contrassenso. Pessoas que são líderes religiosos com amantes, com pedofilias. Puta, não faz sentido. Se o cara optou por ser uma referência espiritual ou religiosa, ele tem que entender. Eu não falo nem de abstinência, essas coisas, não é isso assim não, mas ele tem que ter bons exemplos. Ou então aqueles pais que obrigam os filhos a acordarem 7 da manhã para ir na missa, e aí os filhos percebem que eles brigam demais, se agridem, ou o pai tem uma amante ou uma mãe, sei exemplo. Lá, né? Esse é o... que adianta ele falar em religião, falar em Deus, no seu Deus, se ele não coloca isso em prática? É a mesma coisa que eu fico muito triste, você sabe disso, quando eu vejo uma religião atacando outra. Puta, não faz sentido. Pô, a máxima maior de Jesus Cristo não é o perdão? Não é tratar todos com igualdade? Como é que um líder religioso ou espiritual pode falar que uma religião é melhor que a outra? Como é que pode criticar uma filosofia? Não faz sentido. Isso é um contrassenso que eu me exalto nessas coisas, porque eu de novo bato na tecla. Não tem bem mais precioso para mim, do que meus filhos. Não tem. Daria meu rim para os meus filhos, assim como daria para minha esposa. Mas não tem bem mais precioso para mim do que os meus filhos. Por quê? Porque eu sei que é passageiro. Vai chegar uma hora que eles, vão embora. Acabou, vão embora. Aí, sobra a presidente e o secretário da presidente, né, filho? Vou eu carregar a mala, ou eu carregar a sacola, para, né, ter algum benefício, né, na aposentadoria, né? Ou vice-versa. Ou eu que vou carregar. Eu trabalho, ela recebe minha aposentadoria, só que ela te gasta, né? Também, né, tem que ter o equilíbrio, ou né? Vice-versa. Tem que ter equilíbrio. Então, mas para essa mãe, então ficaria mais o exemplo mesmo, né? Porque Sim. É difícil também você querer falar sobre espiritualidade ou sobre Deus nessa idade. Mas é isso, né, que eu falo. Você não precisa falar de religião. Você precisa ter bons exemplos, bons pensamentos, boas palavras. Por isso que eu falo, pai é pai. Mãe é mãe, não é amigo. Tem que perder essa mania de falar que, eu sou amigo do meu filho. Ótimo, mas você antes de ser amigo é pai? Quantas vezes a gente não ouviu isso? No consultório, quantas pessoas não falam isso? Eu sou amigo do meu filho. Bebo com meu filho. Com meus amigos do meu filho. Vai te catar, meu. Você tá louco? Saio com os amigos do meu filho. Não é normal. Acho que é uma confusão de posicionamento, e é aí que eu falo da hierarquia, não hierarquia moral, sabe? Respeitar, respeitar os mais idosos, respeitar as pessoas que têm mais experiência. Eu acho que isso é fundamental. Então, só que hoje o que acontece? Por exemplo, os nossos filhos têm celular melhores que os nossos. Não é fato isso?
e celulares caros. Nossos filhos têm roupas melhores que as nossas. Não é verdade? Você está rindo porque é verdade, não é? Hoje, nossos filhos têm carros melhores que os nossos. É que a gente entrou na idade que pode andar de metrô de graça. Então vai andar de metrô. Pra que carro? Pra que carro? Então, você tá vendo? É uma outra realidade. Porque vocês vão ter que se preparar, pais jovens, vocês vão se preparar, porque isso é um fato. Tá bom? Você vai ter alguns benefícios e, né, às vezes você quer aproveitar mesmo, faz parte. Mas, independente de qualquer outra coisa, eu acho que pensem a respeito disso, tá? A importância dos seus filhos na sua vida. Puxa vida, o exemplo que vocês dão para os seus filhos fica lá, ó, dentro da cabeça deles. E é isso que eles vão guardar. Eles não vão guardar aquelas conversinhas, aqueles exemplos moralistas, não são bobos. Os jovens hoje são muito, mas muito espertos. E eles não vão perder tempo de nos colocar numa posição de constrangimento. Até pela forma que hoje a sociedade cria os seus jovens, né? Então eu acho que é uma coisa para a gente tomar cuidado e colocar de forma muito clara. Puta, se tua esposa falou, não desfaça essa posição da sua esposa na frente dos seus filhos. Amor, filha, mãezinha, esposinha querida, se teu marido falou, não desfaça também dele, né, pô? Pelo amor de Deus. Não é que não possa conversar sobre esse assunto, mas não na frente. Errado, Will, por exemplo, mesmo que eu esteja errado, com uma colocação errada, na frente deles... Sim, na frente não. Você pode conversar endossa, depois. Endossa. Agora, nada que depois ele fala, olha, nós conversamos e a gente achou melhor, então, mudar. Vamos fazer do jeito que a mãe acha, porque a gente achou isso, isso, isso. Aí eu acho perfeito. Haver um diálogo, mas não na frente deles. Muito menos discutir. Isso é inconcebível. Inconcebível. Uhum. Mas eu acho que é isso. Quer falar? Tem mais alguma coisa que a gente possa falar? Não, eu acho que a gente podia até continuar, né, num outro episódio, né? Mais algumas coisinhas. Eu acho. Tem mais coisa que a gente podia falar, mas o tempo nosso é muito curto. Mas aí, vamos fazer assim? Vocês mandam alguma sugestão, perguntas? Nós vamos continuar, né, na adolescência, tá? Bom, tá? Vamos fazer isso. Aí, melhor. Qualquer coisa, vocês mandam novamente naquele e-mail, né, que eu sempre falo, outro ponto de vista 87@gmail.com. Tem o e-mail da Linha Médica, né, que é outro.linhamédica@gmail.com, ou então pelo WhatsApp. Na verdade, eu tenho recebido muito pelo WhatsApp, sabe? Sim, algumas fácil, dúvidas, né? perguntas, que acho que é muito mais fácil, né? Então, no 11 99727 9485. E se vocês quiserem assistir os outros episódios para ver o acompanhamento da nossa linha dos episódios, vocês podem assistir pelo YouTube, Spotify, pelo Podcast Addict, pelo Deezer, Pocket Cast, pela Amazon e Apple. Então é isso aí, gente. Pensem nisso que eu tô falando. Puta, o que é mais importante na sua vida? Puta, pra quem é pai, não tem coisa mais preciosa que filhos. É por isso que eu me exalto quando eu vejo essas coisas. Entendo aqueles que tenham pensamentos e posturas diferentes. Entendo e respeito. Mas eu tenho a minha, e nós temos os nossos filhos, e nós temos um contato, uma experiência ainda nos dias de hoje na área social, com o terceiro setor, com jovens e crianças e com idosos. E é por isso que a gente enfatiza um pouquinho a nossa posição, porque a gente gostaria de tentar ajudar, porque em função desse nosso convívio, chegam-se muitas perguntas e dúvidas referentes a isso. E a gente percebe que hoje as famílias estão um pouquinho, talvez não falo perdidas, mas
desalinhadas talvez, não sei, mas que precisam de alguns ajustes. E se eles forem feitos a tempo, vocês vão colher esses frutos, podem ter certeza. E é isso que é a minha preocupação e com certeza aqui da presidente. Então, mais uma vez, você gostou? Se fez algum acréscimo na sua vida, puta, replica, pelo menos repensa nisso que eu tô falando. Desculpa a agressividade da minha fala hoje, que realmente isso me preocupa, porque eu tô vendo muito filho cair da mão dos pais, caindo e se perdendo. Sejam filhos em condições privilegiadas, menos privilegiadas, mas puta, tome cuidado, não tem coisa mais preciosa, tá bom? Que Deus continue nos permitindo fazer esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz sem pretensão maiores do que tentar passar uma outra forma de ver, que é o nosso outro ponto de vista. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aí, conta aí com a gente, e se fez diferença, tasca o dedo aí, cara, replica, dá o like, compartilha, não é isso, presidente? E é isso aí, nós temos o nosso ponto de vista e nós respeitamos os outros pontos de vista. Exatamente isso. E é isso. Tá bom? Obrigado mais uma vez, então, até a próxima. Outro gente. Ponto de vista. Obrigada, adolescência, nós vamos continuar, hein, gente? Obrigado, Estúdio Rocha, obrigado, Deus, obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quantia me te dá.